Olá, meus amigos, nós estamos novamente em mais uma live. Nós vamos trabalhar o assunto que nós estamos trabalhando a cada dia, a cada momento, a respeito das profecias bíblicas. Como o tema central do nosso canal é falando a verdade para os tempos dos fins, nós temos momentos que nós estamos vendo que as profecias estão acontecendo, as profecias estão vindo ao seu cumprimento. Nós sabemos muito bem que as profecias acontecem em momentos que a humanidade está desapercebida, onde os homens estão desapercebidos, onde as pessoas estão caminhando numa direção e a profecia está caminhando em outra direção. São poucos que estão atentos aos acontecimentos proféticos que vão acontecendo na Bíblia e de contexto no social, no humano. São poucas pessoas que estão atentas às profecias, estão vendo passo a passo as profecias acontecerem diante dos seus olhos. Normalmente a sociedade, infelizmente, é gado e, na verdade, é muito importante saber que a sociedade em geral não está preocupada no que Deus quer que ela venha compreender, no que Deus quer que ela venha aceitar para o melhor da sua vida, ok? Então, hoje o tema, vamos trabalhar sobre a vinda do anticristo e as suas manifestações que já acontecem para quem quer ver, para quem quer entender, está correndo, está percebendo, está buscando conhecimento, está percebendo as manifestações do anticristo que virá em breve reinar nesta terra por 7 anos. 7 anos, 7 é perfeito, mas só que serão 7 anos onde o homem jamais imaginaria que ia passar por um período tão tenebroso, tão horrendo em sua vida. Mas a Bíblia alerta, ok? Mas antes de nós começarmos esse bate-papo aqui, eu peço a você que você possa já nos ajudar, porque eu estou aqui em obediência ao YouTube. Ele pede que você nos dê um like aí, para poder então nosso canal, realmente, nossos vídeos ir para frente e fazer parte da galeria daqueles vídeos que realmente o YouTube possa perceber que tem relevância, tem profundidade para as pessoas aprenderem. Então, nos dê um like, eu fico muito grato a você. Também visualiza, tá certo? Dá uma visualizada aí, entendeu? E também compartilha esse canal e também realmente se inscreva em nosso canal, porque é muito importante a difusão do nosso canal, não somente no Brasil, mas também para o mundo afora, ok? Verdades, informações, são informações. O peso da informação está diante daquele que quer uma informação do seu gosto, do seu tipo e da qual ele busca. Então, a minha intenção aqui é fazer com que as profecias cheguem até você, mas através também de um teor dentro da geopolítica mundial da qual nós estamos vivendo, do nosso social, do nosso cultural, dessa geração, uma geração que aguarda a vinda de São Jesus e, infelizmente, a outra geração que vai abraçar o anticristo que virá para essa terra. Ok? Vamos lá, então. Eu venho falando com você com respeito a alguns tópicos, eu venho trabalhando com você algumas coisas da Bíblia. Desde o começo, eu tenho falado para você que o que vai terminar segundo a vontade de Deus, que é numa combinação realmente desastrosa, tanto para Satanás, o inimigo de Deus, como também para o anticristo, o falso profeta, e também para todos os governantes, todas as pessoas que se alinharão, que vão estar junto com ele, vão estar realmente se reunindo com ele, vão fazer a uma só voz com ele, e como diz a palavra, realmente haverá uma tríplice coroa, né? Será um encabeçamento de 3 grupos que estarão realmente reunidos, que seria
Satanás, o anticristo e o falso profeta. O quarto são os coadjuvantes dessa cena, desse filme tenebroso, horrível, que é a humanidade, que realmente vai abraçar essa situação mais tarde. Falei a respeito também do que realmente Adão e Eva fizeram no Éden e qual foram as consequências e quais consequências estão sendo absorvidas e mastigadas, deglutidas, e que a sociedade hoje mundial está colhendo, que foi a desobediência diante de Deus, de não obedecer a Deus, não fazer a vontade de Deus. E aí então está a escolha de querer ter conhecimento igual a Deus, conhecer o bem e o mal, como Deus, Eva e depois Adão, conjuntamente, e não permitir que Deus fizesse uma história em sua vida, obedecendo a Satanás, o arqui-inimigo de Deus, obedecendo às tentações de Satanás, para que o homem viesse a cair perante Deus. Então ali formou-se o homem uma inimizade contra Deus, não Deus contra ele. E automaticamente, na profecia de Gênesis 3:15, onde Deus fala sobre profecias que aconteceram, e mais uma vai acontecer mais tarde, que seria realmente a batalha de duas sementes, duas gerações que sairiam de Adão e Eva, que seria a semente da mulher e a semente da serpente. Jesus disse, Deus falou abertamente em Gênesis 3:15 que a semente da mulher iria de pisar na cabeça da serpente. E a serpente, então, ia morder o calcanhar da semente da mulher. Essa parte primária, essa parte aconteceu da profecia, onde Jesus Cristo, da semente da mulher, pisou na cabeça da serpente na cruz do Calvário, quando a semente da mulher, na pessoa de São Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, pagou os pecados da humanidade, e ao mesmo tempo essa sua morte foi também, conjuntamente, a mordida da serpente, Satanás, no calcanhar da semente da mulher, pondo Cristo na cruz do Calvário. Essa é a primeira parte da história. A segunda parte, quando Deus realmente terminar todo o ciclo de comunidade, e Deus fala que Jesus Cristo vai colocar Satanás, tá certo? Debaixo dos cabelos dos pés do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus vier reinar na terra por 1000 anos, então Satanás será preso por 1000 anos. E depois, no final de 1000 anos, então haverá a consumação de todo um projeto da série de Deus para a humanidade. Isso é muito importante você entender. Tá certo? E aí vem, então, as sequências dos fatos acontecendo. Aí vem, então, as profecias acontecendo, os relatos, acontecimentos, e as duas gerações batalhando ali, a semente da mulher, a semente de Satanás, batalhando mutuamente para o domínio da terra. Tá certo? Porque Satanás já readquiriu o domínio do universo, porque Adão e Eva passou para ele o domínio que era de Adão e Eva, passou para Satanás. Então Satanás hoje é o Deus desse século, tá certo? Como Paulo fala e como São Jesus fala, o príncipe deste mundo, bem classicamente, correto? E nessa caminhada, então, vem acontecendo coisas que o homem tem que compreender. Que Paulo fala classicamente que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra humano. Que Satanás fez essa proposta de jogar o homem contra o homem, porque a intenção dele, como anjo de luz, no passado, Lúcifer, o principal de Deus, caiu, virou trevas, virou Satanás, demônio acusador. Então a sua batalha é contra Deus, seu Criador, mas na proposta de dizimar, pulverizar, tá certo, o homem da face da terra e lançá-lo juntamente com ele, como ele está agora já, posicionalmente falando, no lago de fogo. Tá certo? Foi assim que Jesus falou abertamente, que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios, mas os homens irão para lá por desobediência a Deus, diretamente falando. Então, aqui você tem uma batalha de Satanás contra Deus, mas por causa do homem. Ele odeia o homem. E quando você vê pessoas falarem que movimentos, reportagem,
né, seriados, séries, né, longa-metragem, curta-metragem, sobre o satanismo, sobre o demonismo, sobre cultos sinistros, tá certo? De adoração às trevas. Então você percebe que por detrás está Satanás na intenção de jogar o homem longe de Deus, eternamente falando. E nessa proposta, o homem vai cair perante Deus por obedecer a Satanás e não a Deus. Então, quando pegou toda essa trajetória aí, você pega do Gênesis ao Apocalipse, você vai ter então uma batalha da geração da mulher contra a geração de Satanás. Agora, quando na semana passada, nós trabalhamos sobre a proposta sobre a destruição do segundo templo de Israel, numa pré-figura do anticristo, né? Tito, né? O general Tito, Vespasiano Tito, mais tarde imperador Vespasiano, ele destruiu totalmente a Jerusalém e toda a nação de Israel, mandou para fora, mandou para cativeiro, levou presos muitos para Roma. Então ele foi também, como foi Antíoco Epifânio, é um dos 4 generais que formaram um poder grego no passado. Esse foi o pior que teve também, foi Antíoco Epifânio, que foi também uma tipologia do anticristo, porque ele não somente ele queimou, fez um sacrifício de porco no templo de Deus, que era apenas para a exclusividade de adoração, sacrifício ao Deus poderoso, no Velho Testamento, pré-figura do Messias que viria. Esse Antíoco Epifânio, um general, né, que era um dos generais do grande imperador Alexandre o Grande, que morreu com 30 anos. Então ele ficou um legado de 4 generais que dividiram todo o Império Grego do passado em 4 pedaços, tá certo? Norte, Sul, Leste, Oeste, Oriente Médio, África, Ásia e Europa. Então, esse Antíoco Epifânio foi um dos terríveis. Não somente ele também queimou realmente, como Pilatos também queimou judeus em sacrifício, tá certo? No altar. Então, havia tipologia de anticristos, e como está tendo ainda, mas só que no passado teve muito mais, porque a visão sanguinária, a visão de genocídio era muito mais forte nas batalhas, domínio. Israel também sempre foi uma nação de motivo de ojeriza, de destruição, de bronca, de raiva, constantemente, tá certo? Essa conversa do grupo hoje, Ra, que quer, junto com Ra, junto com Ira, junto com Res, junto com I, junto com Al, que quer, junto com algumas nações, que quer pulverizar Israel da face da terra. Isso tem a batalha passada, que já existia essa proposta, entendeu? Porque é a semente da mulher, tá certo, que sai Jesus Cristo, luta contra a semente de Satanás, que luta até agora, tá certo? É uma batalha tremenda, é o bem contra o mal constantemente. Pois bem, aí, então veio essa batalha. Quando eu falei para você semana passada a respeito do templo, que Jesus falou para os discípulos, que eles estavam gabando, estavam ali babando, estavam ali rasgando seda para o templo. Jesus falou que, olha, esse templo aqui vai cair, ele vai ser destruído e nada ficará sobre pedra aqui, porque vai ser queimado, destruído, como aconteceu no ano 70 da nossa era. E os judeus foram espalhados por todo o mundo, e a profecia aconteceu. E depois disso, dessa profecia, Israel foi espalhado de fato. Israel voltou somente em 1948, como eu já frisei para você aqui, já deixei claro aqui para você entender abertamente, que ele voltou em 1948, mas antes de 1948 já vinha chegando judeus, tá certo? E alguns bem antes já estavam lá na terra já, mas estavam totalmente despatriados, sem nação, estavam lá como moradores apenas como os demais haviam na terra, moradores de outras nações. E então, somente em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, após aquele genocídio que o Adolfine, né? Adolfine Hitler, entendeu? Fez, tá certo? Contra o povo de Israel, matando ali
praticamente 5 mil de judeus, né? Então, para mais, então já tinha esse processo de a intenção de Israel começar a voltar, tá certo, para a sua terra, e essa proposta veio então com o movimento sionista de Israel, já lá atrás, no começo do século passado, do século 20, do 19 para 20, essa proposta de fazer Israel voltar à sua terra e ser uma nação soberana na terra, como está hoje. Então a ONU, ela respaldou Israel em 1948 pelo voto de Minerva. Repito aqui para o nosso ministro brasileiro na ONU, Oswaldo Aranha: Israel é o que é hoje, uma nação estabelecida, uma nação realmente estatutária, a nação que tem no cartório da ONU como nação, seu território está lá na ONU, registrado no cartório de registro de imóveis da ONU, está lá. Israel, a terra é de Israel. Tá certo? Só que, infelizmente, os movimentos não querem saber disso aí. Os inimigos, né, de Israel não querem saber disso. Eles querem manter Israel longe da face deles. É profecia, tá certo? E aqui, Jesus fala, então, na profecia, a respeito de quando vocês virem a abominação da desolação no templo, vocês, então, sabem que o inimigo de Israel, principal, está ali, chegou, tá certo? Mas esse assunto interessante já está em curso. Falsos profetas se levantaram, falsos messias se levantaram. No Brasil tem aqui um tal de Henrique Cristo, na verdade, foi possível até nos anos 70 para 80, um tal de Jim Jones na Guiana inglesa ali, veio para cá, entendeu? Matou aquelas pessoas. Se levantaram várias pessoas, né? O Po Yang-Shu, enfim, tem várias personalidades tentando dizer que é o anticristo, mas tudo isso aí é também uma proposta de Satanás para atrair pessoas, atrair discípulos para Satanás, tá certo? Assim como tem o culto a Satanás, tem o culto aos demônios, tem o culto do mal, tem várias manifestações do mal na Terra, para ter mais aderência, ter mais movimento pró a esse movimento do mal. E como eu falei, as duas sementes se degladiam, combatem, mas o bem contra o mal contra o bem, mas o bem sempre está vencendo e vencerá. Correto? Então, essas manifestações do anticristo, hoje, ele é muito importante você perceber, porque hoje tem pratipos hoje e propostas dos possíveis candidatos anticristo, e que você, olhando assim abertamente, tem um parecer, tem algumas marcas ali, só que na verdade o anticristo, na concepção da palavra de Deus, assim como Judas Iscariotes traiu Jesus por 30 moedas de pratas, por interesses especulativos, financeiros, porque realmente ele era o tesoureiro do grupo, e ele, por interesses financeiros, e alguns historiadores, estudiosos, dizem que realmente Jesus, ele queria que Jesus, forçou Jesus a assumir a postura de rei dos reis, né, senhor dos senhores, que é a postura de Deus ali, o Messias de fato ali. Então ele traiu Jesus para forçar Jesus a fazer uma ação contra Roma e dizimar a nação de Israel, a nação de Roma e os inimigos de Israel. Só que para Deus, a proposta primária não era essa aí. Então Judas Iscariote estava equivocado totalmente. Judas Iscariote, por ser uma pessoa inteligente, de boa família, ele não compreendia nada a respeito da vontade de Deus para a nação de Israel e para o mundo. As profecias, ele não conhecia a profecia de Salmo 22, a respeito do Messias, não conhecia a profecia de Ezequiel 53, ele não conhecia a profecia de Gênesis 12, 1 a 3, quando Deus falou, né, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não compreendia. Ele não compreendeu a profecia de Gênesis 3,15, quer dizer, ele não tinha base da Torá, ele não tinha base da Tanaka, ele não tinha base fundamental teológica, bíblica, ele não era espiritual, ele era um intelectual, ele era um humano, ele era um comerciante, ele gostava do dinheiro. Então ele fez aquilo ali
contra Jesus com um ato de maldade. Então, realmente, há um dos pensamentos hoje, os estudiosos, acham que realmente Judas Iscariotes seria um pré-tipo também do anticristo. Mas tem uma coisa interessante que eu quero passar para você aqui, nesse momento aqui, a respeito de Judas Iscariotes, que a Bíblia fala realmente que Jesus falou para ele, falou uma coisa assim, que normalmente não se prega, porque realmente não tem um contexto anterior e não tem um contexto posterior. É um texto único, mas Jesus falou com muita profundidade. Então Jesus falou que seria melhor que esse tal não tivesse nascido. A respeito de Judas, na mesa da ceia final, na última ceia que ele fez a ceia com seus discípulos, ele partiu o pão e partiu o vinho e disse: esse é meu pão, né? É meu corpo que reparto entre vós. Esse é o vinho, mas é meu sangue que reparto entre vós, entendeu? E fez aquela ceia ali. E depois, dali, mas vai para o Getsemane, e lá é preso, e depois aí vai ser todo o processo de condenação. Naquela frase que ele fala, seria melhor que esse homem não tivesse nascido, o que quer dizer ali que realmente Judas ia passar por um sofrimento terrível de ter traído o autor da vida, ter traído o Deus da vida, ter traído o Deus de Israel, ter traído o autor do universo, o criador do universo, Deus encarnado homem, na pessoa de Jesus Cristo. Então, subentende hoje que Judas Iscariotes, ele poderá vir na pessoa do falso profeta, porque, na verdade, ele se enforcou, fisicamente falando, se enforcou, humanamente falando, se enforcou, está na Bíblia, né? Ele jogou as moedas de prata no átrio lá do templo, perante os sacerdotes, que o sacerdote disse para ele: ó, isso é com você que é o traidor, se vira, dá seus pulos, porque é você que fez a besteira, nada temos contigo. Ele pegou as moedas e jogou no chão lá, e aí então foi e se enforcou. Que seria, a morte física dele não isentou ele da responsabilidade do julgamento que vai ter mais tarde perante Deus, que é a sua condenação eterna. Mas interessante que quando a Bíblia fala assim, que Jesus falou que seria melhor que esse homem não tivesse nascido, subentende pela sua palavra, e alguns estudiosos, pouquíssimos, né? Mas vão mais profundo nesse texto aí, falam que realmente Satanás, Judas Iscariotes, está preso junto com os demônios que foram presos antes do universo existir, na rebelião de Lúcifer contra Deus, e dos demônios que também se rebelaram também na era diluviana, pré-diluviana, quando realmente Deus destruiu a terra com água. Que seria, se ele está lá como humano, ele está sendo treinado para vir com um ódio tremendo de Deus, tá certo? Para poder realmente voltar à vida, tá certo? Para poder então fazer algo contra a Deus, o povo de Deus, a humanidade. Isso mas é interessante você perceber que tem coisas que você percebe que vai vendo os fatos, relatos acontecerem. Tem um relato que passa, um estudo, um relato, um documentário, e que um corpo de um Papa, que é o João Paulo II, ele está mumificado e não entrou em decomposição. Tá certo? Está lá intacto, guardado lá sobre 7 chaves. Mas por que será que isso está sendo guardado? Então é interessante que no próximo vídeo que eu vou fazer, na segunda-feira, então vou passar para vocês realmente algumas coisas, alguns fatos, vou falar para vocês, porque na verdade é muito importante saber que a manifestação das trevas diante da abominação desoladora que vai sentar no terceiro templo de Israel, que vai ser construído pela permissão do anticristo, e para poder dizer que haverá uma falsa paz e segurança no mundo, a manifestação das pessoas do anticristo e do falso profeta são atitudes totalmente, ações, manifestações 100% de Satanás na vida dessas pessoas.
e de demônios que estarão a servir de Satanás na terra para fazer o reino do anticristo ser o mais terrível possível das coisas terríveis que essa humanidade já passou. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos trabalhar. E até a próxima live, que vamos trabalhar esse assunto aqui com mais profundidade para o nosso conhecimento. Que Deus te abençoe.